Agora a gente vai sair de política brasileira para a política argentina, só que estão fazendo uma comparação nessa história, que o que aconteceu? A gente teve as prévias da Argentina, as primárias, no caso, que alguns países podem ser chamados de prévia, eles chamam de primárias, no país argentino, e tem um candidato que tem sido chamado por setores da mídia, por pessoas que conhecem a política argentina, de o Bolsonaro da Argentina. A gente está falando do deputado Javier Milei. Ele foi pré-candidato, foi o pré-candidato mais votado nas eleições primárias, que são essas eleições, e essas eleições elas são uma prévia da corrida presidencial do Brasil. Brasil não, perdão, da corrida presidencial para a presidência da Argentina. Elas aconteceram, as prévias aconteceram neste domingo, e é uma fase em que o voto é obrigatório. Ou seja, os mais votados de cada coalizão, eles avançam para as eleições gerais. As eleições gerais elas estão marcadas para acontecer no dia 22 de outubro, novamente, eleições na Argentina. Milei concorria como candidato único do partido dele. Ele teve mais ou menos uns 30% de todos os votos computados. E foi um resultado que surpreendeu bastante os analistas argentinos, porque as pesquisas não mostravam essa capacidade desse candidato, essa capacidade de inserção, essa capacidade de angariar votos do candidato Milei. Enquanto isso, a direita, surpreendeu, disse lá que ele era o pré-candidato mais votado e começou a apostar nele. E foi uma situação que deixou tanto a centro-direita quanto os peronistas, que dominam a política argentina há décadas, ressabiados. Eu fui atrás de saber quem era esse candidato e ver quais são algumas das bandeiras dele. Selecionei aqui alguns dos ideais que ele defendeu ao longo da campanha, e a gente tem. Algumas coisas são bem controversas. A gente tem eliminação do Banco Central, a gente tem tudo isso defesa dele. Eliminação do Banco Central, dolarização da economia. Lembrando que a dolarização da economia argentina foi uma situação já vivida pelos argentinos e que se mostrou um tanto quanto controversa em resultados econômicos. Reforma trabalhista, com o fim da indenização por demissão sem justa causa. Ele também se coloca contra o aborto, contra a educação sexual nas escolas, contra a educação gratuita. Ele é a favor da privatização dos sistemas de saúde público na Argentina e ele defende, acredite, o livre comércio de órgãos humanos. Tudo isso seriam pontos que ele teria defendido durante a campanha. É um candidato, sim, controverso, é um candidato que surpreendeu muito, tanto, como eu disse, a centro-esquerda quanto os peronistas argentinos, e que se mostrou competitivo em um país que enfrenta muita dificuldade econômica. Quem conhece a Argentina sabe que ela vive uma das crises mais acentuadas das últimas décadas. Agora eu vou chamar uma pessoa que eu sempre convido e sempre aceita meu convite para estar aqui com a gente, que é o Marcelo Madureira. Oi? Tá aí, Marcelo? Tudo bom? Ô, tudo bem, Júlia? Tá me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Diga aí, vai dar tango ou não vai? Pois é, a história da Argentina e da política argentina é um tango, né? Um tango dramático, desses que é para você chorar no final. Lá vai, mais uma vez, a Argentina, né, em direção à casca de banana. Né? E já teve vários casos, né? Só para lembrar da Isabelita Perón, né? A segunda esposa do Perón, enfim, são vários e vários casos, a ditadura do Videla, e sempre com um final funesto, né? Um final trágico. A situação da Argentina, você mesmo mostrou, Júlia, é gravíssima, a inflação altíssima, 40% dos argentinos estão abaixo da linha da pobreza, quer dizer, você tem problemas realmente muito grandes na economia, e isso leva, né, campo fértil para a demagogia, para o populismo, e o Javier Milei nada mais é do que uma versão portenha do Bolsonaro, do Trump, e eu acho que a gente já tem exemplos suficientes para saber como é que essa história toda vai dar. Quando você
envereda para o populismo, para extremo, seja extrema-direita ou extrema-esquerda, né? Mas é um candidato, né, que é estranhíssimo, né, porque, inclusive, a história de vida dele repudiou o pai, a mãe, mora com a irmã, tem 5 cachorros mastins, que são os cachorros enormes, bravíssimos. Enfim, é um cara muito esquisitão. A história dele é muito esquisita. E o discurso dele é muito radical. Ele quer acabar com o Banco Central, ele quer que o dólar seja a moeda oficial da Argentina. Ele propõe aí, além do legalizar o comércio de órgãos humanos, é um verdadeiro programa sem pé nem cabeça. E eu acho que, eu não sei, Júlia, tudo leva a crer, né, que, mais uma vez, talvez o desespero e a ignorância política vão levar a Argentina para um outro curralito, né, para uma outra crise profunda, que a gente nunca sabe para onde vai acabar. O problema é que a Argentina é um país importante na América do Sul, é um país importante para o Brasil, em termos econômicos, de relações e tal. Inclusive, uma das propostas dele, Júlia, é a Argentina sair do Mercosul. Quer dizer, é esquisitíssimo o que ele está propondo. Eu, sinceramente, eu estou muito preocupado, tenho muitos amigos na Argentina, né? E estou pensando em dar uma ligada para lá para ver o que eles estão achando. É grave, né, Júlia? É grave, inclusive se você puder, até eu acho interessante também, se você tiver mais novidades ao longo da semana. Eu conheço um pouco de perto, porque de alguma forma eu tenho família lá e tal, tenho um pouquinho o pé nessa região. E é uma situação muito complicada, porque, como você bem disse, a Argentina é sim um país importante economicamente para o Brasil. Então, não adianta, a gente pode até... Tem muita gente fazendo alguns comentários, eu concordo aqui, em relação ao visual dele, o Wolverine disfarçado, o Austin, aquele ator Austin Powell, não lembro o sobrenome, e etc. E assim, e algumas das declarações dele chegam a ser assustadoras no sentido de, meu Deus, esse cara está realmente falando isso, mas quando a gente sai de toda a parte jocosa e entra nos impactos, inclusive para o Brasil, a gente vê que pode ser uma jogada um tanto quanto perigosa até para o nosso país, porque a gente tem relações comerciais com a Argentina e depende disso. E o que me vem à mente é o que teria levado a ele ter esse percentual de votação. Se é aquela descrença ao extremo, a gente lembra que a Argentina é um país que a inflação lá chegou a 3 dígitos, não é mesmo? Tanto que virou um dos destinos mais procurados quando a gente fala em roteiros de brasileiros, considerando toda a crise que a gente vive econômica aqui, acabou sendo a Argentina porque acabou sendo o país mais viável economicamente. Então, assim, é uma situação que preocupa um tanto. E eu não sei, Madureira, o que é que você acha que se passa? Eu imagino que você também conheça o país bem. O que é que se passa quando a gente tem uma votação dessas num candidato como este? É o discurso, né, Júlia? O discurso dele é muito semelhante ao discurso do Bolsonaro. É um discurso de negação da política, de negação, né, vamos acabar com tudo isso que está aí. Sendo que ele, né, é deputado, né, ele tem mandato, mas o discurso dele é que se vão todos, né? A música, né, que anima os comícios dele é que se vão todos, ou seja, acabar com a classe política. Né? Quando ele quer dizer, vamos acabar com políticos e com a política. É um discurso que tem um viés claramente autoritário, né? Claramente um viés assim. Ele pode ser um proto-ditador, sei lá qual é o plano dele, mas o discurso dele é botar a culpa justamente na política, na democracia, nas instituições, né? Vão acabar com tudo isso que está aí, para botar o quê no lugar? Ele. Então,
e isso casa muito com o desespero das pessoas, né? Quando você vê que o dinheiro não dá para comprar o mínimo, a alimentação, a cesta básica, né? O desemprego, a economia paralisada, as pessoas passando fome, e tudo isso leva ao desespero. Leva ao desespero, e, cara, que eu já disse da minha primeira intervenção, isso é sopa no mel para a demagogia, para o populismo, e é um perigo para a democracia. É um perigo para a democracia. E a estabilidade da Argentina afeta o Brasil, que eles são grandes compradores, né? Nós temos uma troca grande com eles de produtos, e é um país, né? Somos hermanos, né? A gente também fica, eu pelo menos, como tenho muitos amigos lá, eu fico preocupado, né, com pena de ver um país que já foi um dos países mais ricos do mundo, né? Se dizia rico como a Argentina, né? Tá já há decênios nesse buraco que não sai de jeito nenhum, Júlia. Eu fico assim, o que eu posso dizer? Né? Eu posso dizer que eu estou preocupado. Agora, como é que vai sair desse imbróglio? Não tenho a menor ideia. Sim, eu não sei se a gente vai conseguir abrir, mas assim, eu estava até abrindo enquanto você fala o La Nación, e eles falam em um tsunami eleitoral. Essa prévia que a gente teve no ano passado não, perdão, no domingo passado, e eles trazem várias matérias, assim, falando desse tsunami eleitoral, atribui a Milei esse raio cristianizador, não sei como traduzir, não saberia como traduzir como se fosse raio cristalizante sobre as massas, sobre massa. E aí, assim, a gente tem, então, eu acho até, me corrija se eu estiver errada, esse alerta que foi ligado, aceso, após esse resultado da prévia do domingo, até mesmo pelos políticos argentinos. Pelo que eu tive olhando aqui nos jornais da Argentina, há uma espécie de alerta. Tipo assim, ele chegou até aqui, e agora? Esse vai ser o desfecho final? Não é mesmo? Ou seja, eles viram que a sociedade não estava satisfeita com o que eles estavam entregando. Você tem aí dois candidatos, né? A Patrícia Burris, né? Tem o Sérgio Massa, que é da União pela Pátria e tal, que é o atual ministro da Economia. Veja, olha só, do governo do Alberto Fernandes agora. Então, justamente o ministro da Economia é o candidato do governo. Logo, a economia que está aos frangalhos. E a Patrícia Bullrich, que ela era ministra da Segurança do presidente anterior, né, que era o Maurício Macri. Então, as alternativas que você vê na Argentina são muito fracas, né? Então, você tem aí todo um espaço, tem todo aí um terreno fértil para que o Javier Milei comece a crescer cada vez mais. Ele não era, ele era tipo um azarão, né? Não se esperava que iria ter nas prévias esse resultado, não. Achava que ele teria ali entre os 5 e tal, mas ele ficou com 37 pontos, se não me engano, né? O segundo colocado ficou com 20% das intenções de voto. É uma diferença muito grande, muito grande. A gente tem que ver, a gente tem que passar agora a acompanhar não só Brasília, como também Buenos Aires, né? Aquela velha história. A capital do Brasil, né, passa a ser também Buenos Aires, como dizia antigamente os mal informados. Eu estava aqui lendo algumas pessoas falando sobre esse resultado lá. E engraçado que a gente estava conversando antes de você, eu sei que você acompanhou também com o Otávio, falando justamente sobre essa questão dos juros aqui. Então, tem algumas pessoas falando sobre a inflação também aqui no Brasil, e aqui falando o que teria levado aqui. O Wellington Mazzini disse que o que levou os argentinos a votarem nele foi a inflação com mais de 100%, ao Banco Central, o governo imprimir dinheiro, e o atual presidente constatar recentemente que... Está difícil de entender o que ele falou, mas, enfim, ele puxou pela questão da inflação.
que é um pouco dessa insatisfação mesmo com os resultados econômicos e, como você bem observou, um dos adversários, num país em crise econômica, um dos adversários é justamente o equivalente ao nosso ministro da Fazenda.